Glória a Deus. Então, o título é Experiência com Deus e seu efeito. Uma breve introdução, uma reflexão que gostaria de fazer com a igreja, que a gente está vivendo um tempo onde o amor se tem esfriado. Creio que todos sabem disso, né? Tem percebido isso, o amor tem se esfriado em todos os cantos, seja na igreja, seja lá fora. O amor na família, o amor entre os irmãos na igreja. E cada vez mais raros a gente vê exemplos de amor. E quando se vê exemplos de amor, ainda se faz propaganda na televisão, no rádio, no jornal. Faz um alarido, né? Por algumas demonstrações de amor. E, na verdade, nós fomos criados para fazer as boas obras. Amém? E assim nos casamentos também, o amor muitas vezes se desfaz por qualquer motivo. Alguns procuram motivos para se separar, outros querem encontrar fora do casamento outros motivos e assim vai indo. E mesmo aqui, quando a gente se reúne na igreja, muitas vezes viemos aqui, a gente sabe tão pouco da vida um do outro, de como está, o que está passando, qual a dificuldade, qual é a luta, né? Mesmo que a gente, por alguns, consigam ter um pouco melhor esse contexto de amor, indo nas células, e onde lá já se consegue compartilhar um pouco mais, a gente já se reúne, está mais próximo, né? Então, eu quero até perguntar, quem vai na célula? Quem vai numa célula? Tem uma turma muito grande que não vai. Essa turma muito grande, procurem uma célula, formem uma célula, estejam juntos. Há faísca na célula? Com certeza. Mas faísca, a faca se afia, né? Os relacionamentos se afiam. O compromisso um com o outro, o amor um pelo outro. Procurem estar. É o desafio aí para a igreja hoje. Voltar a se reunir em célula. Amém? Vamos fazer isso. Vai ser bom. Então, isso é algo que eu tenho visto, então, e percebido cada vez mais, a falta de amor e outras coisas que tenho observado e lendo a história de Israel de novo, né, os pais da fé, Abraão, Isaque, Jacó, Noé, e o povo que se originou deles depois foi conduzido para fora do Egito, com mão forte do Senhor. Como Deus atuava na vida desses homens e essa segunda coisa, então, a primeira coisa é o amor que tem se esfriado, e a segunda coisa é confiar em Deus cegamente. Alguém confia em Deus cegamente aqui? Tem umas irmãs que se levantaram, tem uns corajosos, velho. E a gente vê cada vez menos as pessoas confiarem cegamente em Deus. E eu quero começar assim, falando de Noé. O que esse homem fez? Todo mundo conhece a história, não? Vamos ler lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Vai aparecer até no telão aí. Do 7 até o 12. Vamos ler aqui, ó lá. Não, vou ler ali. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito.
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido. Quarta um aí, tia. Havia corrompido o seu. Volta um, por favor. Isso, está ali. Corrompido o seu caminho na terra. Até aí. Eu vou ler na minha Bíblia que esse negócio aí não funciona. Não parece que ele está contando os dias de hoje? Com raras exceções? O mundo estava corrompido, o amor tinha se esfriado. Deixa eu me achar aqui de novo. Isso. Agora vai dar. Porque todos haviam se corrompido o seu caminho na terra. Isso nós temos percebido em nossos dias. Mas Deus achou um homem ali, um tal de Noé, que ele achou graça diante de Deus. E nos versos seguintes, até tem ali, depois, quiserem anotar para ler em casa, até no versículo 20, o Senhor vai dando instruções, pode passar até o 22. Nesses versículos, Deus vai mostrando como ele era para construir a arca, do tamanho, todas essas coisas. Eu não quero me ater muito, senão nós não vamos chegar antes das 10 em casa hoje. Mas o que é importante aqui, o Senhor Deus achou graça na vida de Noé. O Senhor Deus tem achado graça na sua vida? Você tem chamado a atenção do Senhor? Mas isso também agora é uma reflexão que cada um de nós vai fazer. No versículo 22, tem algo que chama muita atenção. Assim fez Noé. Eu vou ler aqui na minha. É igual, parece. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele simplesmente fez aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Simplesmente fez. Ele confiou cegamente na palavra do Senhor. Ele construiu uma arca. Imagina a loucura. Não faz muito tempo, quer dizer, faz bastante tempo, passou um filme de um maluco fazendo uma arca lá nos Estados Unidos, né? Um filmezinho bem interessante, assim. Depois rompeu uma barragem. Mas imagine a maluquice. E ali mostra isso. Eu achei interessante o filme. Ele mostra a maluquice do cara. E todos achando que ele era louco. Imagine Noé. Nunca tinha chovido naquela terra. Só o orvalho. E aí vai falar de chuva. E chuva tal que vai terminar com tudo. Que doido isso. Mas Noé simplesmente creu e fez. Ele confiou cegamente no Senhor. Vamos ver outro exemplo. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Gostaria de abrir com vocês. Não sei se vai dar certo essa leitura aí, mas eu vou lendo aqui. Vão abrindo. Vai estar no telão também. Gênesis 12, versículo 1 a 4. A grande parte dos nossos textos vai ser em Gênesis e em Êxodo. A gente vai sair pouco fora disso. Então vai estar tudo pertinho. Gênesis 12, 1 a 4. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Olha só que loucura. Deus fala com Abrão na época, não tinha trocado seu nome. Fala com Abrão. Ele não perguntou o tempo de viagem, não perguntou se lá era frio, não perguntou se ia passar por deserto, não perguntou se tinha bandidos, não perguntou nada. Deus falou com ele e ele foi. No mundo internetico de hoje seria hashtag partiu, né? Partiu. Simples assim, né? Que louco isso. E uma segunda vez, no capítulo 22, Deus falou com ele. No capítulo 22, versículo 1 a 3. Encontrarem aí? Amém? Está na tela também? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia ordenado. Amém? Que doido isso. Deus fala com ele: tu oferece meu filho, o teu filho. E Abraão foi. E confiou cegamente no Senhor. Ele acreditou nas palavras de Deus de uma forma absurda. Por isso que ele é nosso pai na fé. Se Deus lhe pedisse coisas difíceis, você faria? Não sei, né? Depois de Isaac, em Gênesis capítulo 26. Até outro dia o pastor Samir usou esse texto falando do temor a Deus, né? Quem lembra disso? Lembra da pregação? Ó, rapaz, aí se manifestou. Alguém lembra? Viu que é importante? Gênesis 26, do 2 ao 6. Falando de Isaac, que é filho de Abraão. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Abraão, Deus mandou ir. Ele foi. Isaque, Deus mandou ficar. Ele ficou. Por que ele ficou ali? No capítulo 26, no versículo 1, que a gente acabou não lendo, diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então havia uma grande seca naqueles dias. E Deus diz para Isaque: fica aí. Isaque, o que ele fez? Ele ficou.
ficou naquele lugar. No versículo 12 ao 14, vamos ver o que sucedeu por ele ter ficado. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía as ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Confiar no Senhor vale a pena. Que exemplo, né? Ele ficou, obedeceu à voz do Senhor e prosperou. Deus não sabe ou não sabe o melhor para a gente? Sabe, né? Eu creio que Deus sabe. É importante cada um de nós saber isso. Que Deus sabe que Ele tem o melhor para nós. Mas nós muitas vezes insistimos em não confiar. Mas pela palavra de Deus nós podemos confiar. Amém? Glória a Deus. Eu fico feliz que vocês concordam comigo. Vamos falar um pouquinho de Jacó. Dá tempo ainda. Gênesis capítulo 28. A gente pode perceber, se vocês perceberam, depois de Noé a gente está falando da mesma família, né? Abraão, Isaac, Jacó, pai, filho, neto. Deus abençoando de geração a geração. Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o buscam. Amém? Esse amém foi fraco. 28, versículo 13. Até o 17. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O Senhor Deus aparece a Jacó e fala com ele, e faz promessas de prosperidade, e ali já diz que Jacó creu. Amém? Você também creria Deus falando assim contigo? Opa! Amém, glória a Deus! Nós vamos alcançando o objetivo. Lá no final dessa noite da pregação, gostaria que você compreendesse isso. Que vale a pena obedecer a Deus. Amém? No versículos 20 a 22 do mesmo capítulo. E na minha Bíblia pulou. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, que empreenda e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por esta coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó temeu e fez um voto para com Deus,
e quando voltaria, daria o seu dízimo. Tão impactado ficou Jacó com essa experiência de falar com Deus, que ele prometeu que se o Senhor Deus cumprisse e guardasse na jornada dele, ele voltaria e ali daria a sua oferta ao Senhor. No capítulo 31, versículo 17. Para nós entendermos que valeu a pena Jacó confiar em Deus. Diz assim: então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. Jacó realmente prosperou, e a gente lê mais alguns versículos, vai encontrar assim que ele teve, em 20 anos, 11 filhos e 4 mulheres. Barbaridade. Esse homem é forte. Então o Senhor Deus prosperou a vida dele. Em 20 anos ele teve 11 filhos, não tinha nada. Zerou. Foi para lá, nem cuia nem mala tinha, só a roupa do corpo. E o Senhor Deus fez prosperar porque confiou nele. Ele confiou no Senhor. Ele sabia que Deus de seu pai, era poderoso para cuidar. Um outro exemplo, agora um filho de Jacó, o José. Todos devemos ter ouvido já falar de José. Todos ouviram falar da história de José? Amém. Não faz muito tempo passou uma novelinha do José na Record, né? Muitos assistiram. Até a gente assistiu. No capítulo 37, versículo 2 diz: esta história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José era o queridinho do pai e odiado dos seus irmãos, por trazer as notícias que apresentavam e por causa dos sonhos que ele sonhava. E eu entendo que esses sonhos eram sonhos de Deus. Você também entende isso? Que eram sonhos de Deus? A gente não vai ler todos eles, porque senão nós vamos passar a noite aqui, falando só dos sonhos dele. Mas no decorrer do capítulo 41, e seguindo o 37, 38, 39, vai contando a história. Eu quero chegar no capítulo 41, versículo 38. Até o 40. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, de quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ali Deus tinha revelado sonhos através de José.
Ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. José não hesitou em momento algum em desconfiar dos planos de Deus. Ele tinha sido vendido pelos irmãos, ele tinha sido preso por uma coisa que ele não fez, e ali estava José diante do faraó, e seria o governador do Egito. Que loucura isso! Vale a pena confiar em Deus. Deus nos leva a lugares que jamais poderíamos imaginar. Né, Litos? O Litos concorda comigo. O Litos foi até para a África já, né, Litos? Até o fim do país aqui, né? Quase final do país. Minha esposa foi para a Bolívia. Quem mais foi para lugares onde jamais imaginou? Mais alguém? Eu também estou aqui, eu jamais imaginava que está aqui. Casado com minha esposa, bonita. Uma filha linda. Uhul. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E nos faz andar em caminhos que a gente jamais imaginava. Amém? Vale a pena confiar no Senhor. No capítulo 42, versículo 6 de Gênesis, diz assim: José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Que loucura, né? Os irmãos se prostrar diante do governador, e o governador é o irmão. Aquele que eles tanto odiavam estava ali para lhe dar comida. Ele confiou em Deus, e o Senhor Deus o levou a lugares maravilhosos. E eu quero falar ainda de um outro herói da fé, que faz parte desse povo, que é Moisés. E aí eu gostaria que abrisse em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Isso são mais ou menos 400 anos depois da história de José. A gente vai conhecer a história de Moisés, que creio que muitos conhecem. No capítulo 3, versículo 14 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Deus falou com Moisés. Todos conhecem a história? Amém? Todos conhecem a história de Moisés? Não? Amém? Deus falou com Moisés. Será que Moisés creu? Assim, de vez? Esse não. A gente lê os versos seguintes. A gente, se quiser ler em casa, você pode ler. Deus fala com Moisés e vai contando o que ele é para fazer no Egito. E vai seguindo toda a trajetória. E eu quero abrir com vocês no capítulo 4, versículo 14. No versículo 14 diz: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão, eu
Sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. Ele foi argumentando com Deus até Deus ficar bravo com ele. Escuta aí, meu, te levanta e vai. Porque eu estou te mandando teu irmão, então, para ir contigo lá no Egito. E ele foi então. Demorou um pouco, mas ele confiou no Senhor. E assim o Senhor, Deus, enviou também o seu irmão com ele. E nos capítulos que se seguem, de novo, leia, aprenda o que fala tudo ali. Nos capítulos que se seguem, tem o encontro com um povo que demorou a crer. Tem 10 pragas, tais que não se havia ouvido até aqueles dias. Estão me acompanhando? Haviam pragas no Egito. O Senhor, Deus enviou Moisés e liberou pragas tais que nunca se tinham ouvido na história. Era escuridão, era gafanhoto, era piolho, era rã. Até o faraó liberar eles com a morte de todos os primogênitos. E eu quero chegar no Êxodo 14, 21. Êxodo capítulo 14, versículo 21. E o povo, eu falando isso, que a gente falou de pragas todas, tudo isso foi visto pelo povo de Israel. (14, 21) diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel passaram por terra seca. Não está ali. O povo de Israel viu o mar se abrir, passou por ele, viram todas as 10 pragas, viram o mar se abrir, o exército egípcio foi todo aniquilado. Agora eu gostaria que nós imaginássemos se estivéssemos vendo tudo isso com os nossos olhos. Teria uma pergunta agora: nós confiaríamos cegamente no Senhor? Confiaria? Será que o povo de Israel confiou cegamente no Senhor? Vendo tudo isso? No Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O Senhor colocou uma prova. O Senhor deu pão, deu maná pela manhã. E a gente lê um pouquinho mais adiante, ou um pouquinho antes, você verá que o Senhor deu de manhã o maná e à noite deu codorniz. Que loucura isso! O Senhor Deus provê maná, carne do fim do dia, para uns 3 milhões de pessoas no deserto. Esse Deus é poderoso. E esse povo, será que creu cegamente? Vamos ver no versículo 13, do mesmo capítulo. Diz assim: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial.
E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então aqui no versículo anterior, a gente leu sobre as codornizes no fim do dia, que eu falei antes. No versículo até o 15. O Senhor ali proveu o maná todos os dias de manhã e deu a carne à noite. Isso foi uma maravilha até a primeira ordem. Versículo 19. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Moisés, como profeta, como homem de Deus, aquele pelo qual foram feitos coisas extraordinárias, inclusive o mar se abriu. Ele diz para não guardar, pois no dia seguinte não iria estar bem. E aí eu gostaria de refletir para nós. Alguns manifestaram que confiariam no Senhor, vendo todas essas coisas. Qual seria a nossa reação no lugar deste povo? Nós iríamos confiar ou desconfiar nessa palavra? Confiar, né? Eu ia confiar. Vamos ver se esse povo, o que esse povo fez? No versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra ele. Poxa vida, né? O Senhor Deus prometeu, viram tudo isso. É brincadeira, né? Podendo pensar nos dias de hoje, seria menosprezar a palavra de Deus, que da mesma forma, se a gente não obedece. Quando a gente lê em Mateus 6,33, vê se vocês colocam aí, diz lá: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso desafio é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Confiar em Deus totalmente. E saber que todas as coisas nos serão acrescentadas. Esse povo ali creu dessa maneira? Não, né? E nós creríamos? Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. No versículo 21 a 28 do Êxodo, que a gente estava lendo, diz ali: colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor, e o que quiserdes comer no forno, cozeio, o que quiseres cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar, separai guardando para manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem bichos deu. Que loucura isso, né? Durante a semana, deixava para outro dia, dava bicho. Colhia na sexta, por sábado ficava bom. Que loucura, né? Quando Deus manda as coisas, Ele dá por completo. Confia e nos convida a confiar totalmente. Ele nos convida a sermos totalmente entregues à sua presença. Vamos seguir mais um pouco.
Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para os 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Amém. Até ali, eu acho que eu li um a mais aqui. O 29 é o outro versículo. Então o Senhor prometeu na sexta que no sábado não haveria, e o povo desconfiou de novo. Só para ter certeza que não tinha, eles foram até fora para ver se achava o maná, e não acharam. Vendo tudo isso, o povo desconfiou de Deus. Não creu na palavra 2 vezes. O Senhor Deus alertou: no sábado não vai colher, na semana não guarda para outro dia. E o povo não creu. Deuteronômio 5:29, a gente pode ver um desabafo de Deus. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ao mesmo tempo que é um desabafo do Senhor, é uma promessa para mim e para ti. Quem dera que eu e você tivéssemos um coração tal, guardássemos em todo tempo todos os mandamentos do Senhor, para que bem nos fosse a nós e nossos filhos para sempre. Amém? Dá para viver isso? Confiar no Senhor totalmente? Que a gente possa sair daqui hoje confiando totalmente no Senhor, sabendo que se nós temos um coração que teme a Deus e que nós guardamos em todo tempo os mandamentos do Senhor, nós iremos bem. Nossos filhos também irão bem. Glória a Deus. Dá para dizer um amém aí? Glória a Deus. E eu creio que para isso se tornar real, o que a gente leu agora, nós precisamos seguir agora um exemplo mais tarde de Moisés. No Êxodo capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Diz assim: descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cima do monte. Moisés subiu. O Senhor chamou Moisés e ele foi. Quando a gente começou a falar de Moisés, Moisés relutou contra Deus. Na segunda vez agora, e depois de tudo que Moisés viu, ele foi diferente do povo. Ele foi. No capítulo 20, versículo 18, diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar,
para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Amém. O povo viu o poder de Deus e disseram: vai, Moisés, que nós podemos morrer. O Senhor Deus vem para nos provar, e a reação provável, muitas vezes, é igual ao do povo. Não eu, Senhor. Eu não suporto, não é para mim, isso é para os outros. Moisés, na primeira vez, também disse: é para os outros, manda outro, isso não é para mim. Mas quando ele teve uma experiência real, não teve mais medo, e ficou no monte por 40 dias, ele não perguntou se tinha comida, tinha água, ou tinha cama para dormir. Ele foi. Que doido isso, né? Quando Deus fala, ou quando a gente tem uma experiência com Deus real, nós aprendemos a confiar cegamente no Senhor. Concluindo, eu entendo que cada um de nós precisa ter essa experiência real com Deus, para não desconfiar de Deus e dos seus planos e mandamentos, ou seja, da palavra dele, mas sim confiar cegamente nele todos os dias e em qualquer desafio que ele nos apresenta no decorrer da nossa vida. Como fizeram esses exemplos dos heróis da fé e outros tantos que tem na Bíblia. E ainda creio que o maior deles, creio não é, o maior exemplo para nós será sempre Jesus, que confiou em Deus e no Pai, que tinha um propósito para a vida dele de morrer por nós. Todos esses que a gente leu, que confiaram no Senhor, prosperaram. Amém? Todos ficaram ricos. O povo de Israel, enquanto confiou no Senhor, prosperou. Jesus, o nosso exemplo maior, ele não tinha isso pela frente. Ele tinha a cruz pela frente. Ele sabia. Mas nós temos a oportunidade de crer no Senhor com toda a confiança e saber que Ele nos vai fazer prosperar, porque Jesus veio para morrer por nós. Assim como esses homens que a gente falou, Abraão, Isaac, Jacó, todos confiaram no Senhor, totalmente, cegamente. Moisés, lá no início, titubeou um pouco, mas depois experimentou no Senhor e foi, confiou cegamente. E não ficou só 40 dias no monte. 40, desceu, brigou com o povo que tinha se desviado. Nem 40 dias o povo conseguiu confiar no Senhor. Fizeram bezerro de ouro para adorar. Moisés foi lá, exortou o povo, pediu perdão a Deus, porque Deus queria destruir aquele povo. E voltou a Deus, ficou mais 40 dias lá. Questão de 2, 3 dias. Imagine, pois, ficou 80 dias no monte. E ficou uns 2 dias lá embaixo. Que experiência com Deus. Nós não podemos aqui ficar 40 dias hoje no monte. O pessoal vai atrás aí, vai achar que nós somos loucos. Mas nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor, totalmente, sem restrição, confiar cegamente,
Mas precisamos, eu creio, ouvir a voz de Deus, compreender que a palavra não é brincadeira. O Senhor Deus cumpre ela, o Senhor Deus vela por ela. E se vocês quiserem anotar, o Salmo 107 foi lido semana passada, ele fala bem a história de Israel. Um tempo, confiavam em Deus, prosperavam. Aí ficavam bem, esqueciam de Deus. Aí via a fome, os inimigos, iam lá, clamavam. E o Senhor Deus ouvia a sua voz. Vivia em altos e baixos. Mas o Senhor Deus nos convida nessa noite a não viver altos e baixos. Nós vamos subir um monte. Cada dia mais perto do Senhor. Cada dia mais ligado a Deus. Cada dia mais firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus.